No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode melhorar a qualidade do seu exame de ultrassom e sair de uma imagem como essa da bexiga para essa imagem, ou dessa imagem da vesícula para essa imagem, ou mesmo de um ultrassom de primeiro trimestre dessa qualidade para essa qualidade. Vou te mostrar vídeos de casos reais, na prática, de como pequenos ajustes no aparelho de ultrassom transformam completamente a sua imagem. Sem firula, sem teoria desnecessária, direto ao ponto. Você vai sair daqui sabendo exatamente onde mexer no seu aparelho de ultrassom. Serão 4 casos e o último deles vai ser exatamente um ultrassom de primeiro trimestre. Você vai perceber como que os ajustes do aparelho mudam completamente a resolução e a qualidade da sua imagem. Bom, o primeiro exame vai ser a avaliação da bexiga. É como se eu estivesse avaliando ali a região pélvica de um paciente. Então a gente tem aqui a bexiga, dando início ao exame. Então, eu estou aqui com a minha bexiga e de cara, o que eu já posso ver aqui? Eu tenho um conteúdo anecoico normal na bexiga, mas eu consigo perceber na minha imagem que eu poderia obter uma profundidade, eu poderia otimizar a profundidade desse meu exame para que a bexiga ocupasse uma maior região de interesse na imagem. Ou seja, eu poderia reduzir a profundidade dessa minha imagem para deixar a bexiga ocupando um maior espaço, uma maior região de interesse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir minha profundidade, né? Tirar mais profundidade. E vocês vão observar aqui, ó, através desse D, que a gente está aqui em 15 centímetros e vai ficar numa profundidade menor para deixar a bexiga ocupando maior espaço, né? Maior região de interesse da imagem. Olha lá. Ó. Então, eu deixei ali em 12 centímetros de profundidade. E agora eu tenho a bexiga ocupando uma maior região de interesse. Agora eu tenho a bexiga ocupando boa parte da minha imagem, o que é ótimo. Eu consigo ver com muito mais qualidade, né? Muito mais aproximação da imagem quando eu faço essa manobra de reduzir a profundidade. Segundo ponto, né? O que a gente ainda tem na imagem da bexiga? Então, veja, a região posterior aqui, ela tem um artefato que nós iremos entender como ele funciona na aula de artefatos, que é o reforço acústico posterior. Atrás de estruturas anecoicas, como a bexiga, a vesícula biliar, os vasos, a gente tem um reforço. Então, as estruturas posteriores elas ficam mais ecogênicas. E além disso, eu tenho que, ó, como qualquer estrutura anecoica, a gente acaba tendo aqui um outro tipo de artefato, que é um artefato de reverberação projetado na luz da bexiga, principalmente na sua margem anterior, aqui, ó. E isso, obviamente, pode trazer alguma confusão, pode trazer alguma dificuldade na avaliação do conteúdo real dessas estruturas anecoicas. Depois de diminuir a profundidade, o que eu vou fazer? Lembra da nossa aula de ajustes? Eu vou reduzir o ganho, tá? Observe que eu vou reduzir meu ganho da imagem e não só isso, ó, eu reduzo a curva de compensação de ganho. Como o que me interessa é otimizar a região da bexiga, eu vou usar a curva de compensação de ganho e reduzir o ganho apenas dessa região intermediária e posterior, retirando, portanto, o artefato daqui de reverberação. Afinal, eu tirando o ganho, aquele artefato ele perde amplitude, ele perde representação na imagem. Então, veja, a bexiga fica com a luz dela anecoica, de maneira homogênea, e a região posterior aqui, ó, ela fica sem aquele brilho, ela fica sem aquele aumento, sem aquele reforço posterior. E eu tenho uma imagem muito mais homogênea. Olha como o ganho total ele está muito mais homogêneo. Eu perdi aquela região mais ecogênica posterior e eu deixei de ter aquele artefato de reverberação. Então, só nessas duas manobras aqui, né, de redução da profundidade e de redução do ganho, da curva de compensação de ganho, eu já tenho uma imagem
com a ótima qualidade da bexiga, muito bem representada, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, que eu fiz, é trazer o nosso foco para a região intermediária, aqui, um pouco mais superficial, na profundidade da bexiga, certo? Que é o que eu vou fazer também. Isso aí acaba sendo um pouco menos perceptível, porque a bexiga, ela, por ser uma estrutura maior, né, ela acaba ocupando várias camadas ali, né, da imagem, então um foco aí, ele não faz tanta diferença, mas a gente consegue entender que o principal aqui, para a gente otimizar a nossa imagem da bexiga, olha só. Então, para a gente trazer, ó, olha a diferença. Essa primeira imagem, onde a gente começou avaliando a bexiga, para essa segunda imagem. O que que a gente otimizou? O que que a gente fez de ajuste que trouxe essa qualidade, essa melhoria de imagem? Então, a profundidade, né? Eu reduzi minha profundidade. Então, veja que a bexiga ocupava uma determinada região de interesse da imagem e passou a ocupar uma região maior de interesse. O ganho e a curva de compensação de ganho. Então, perceba, aqui ó, a gente tem artefato de reverberação projetado na margem anterior da bexiga. Isso pode, em alguns casos, dependendo do ganho, dependendo de como está o seu ajuste, pode confundir, pode ser um falso positivo de debris, de material ecogênico na bexiga. Então é importante que você faça essa otimização exatamente para tirar esse artefato da sua imagem e permitindo que você avalie com mais qualidade a sua, né, a bexiga, assim como isso serve também para outras estruturas anecoicas, como a vesícula biliar, a presença de líquido livre, de ascite, de derrame pleural. Você pode fazer essa otimização de imagem de ganho, né, também nessas estruturas. Então, eu reduzi o ganho e a curva de compensação de ganho, retirando não só o artefato de reverberação, como o reforço posterior. Veja que eu fiquei com um ganho muito mais homogêneo na região posterior e também trouxe o foco, né, que estava numa região mais profunda, para uma região mais proximal, certo? Então, aqui alguns ajustes aí para você otimizar não só uma imagem da bexiga, mas esses ajustes eles servem para você otimizar imagens de estruturas anecoicas, como a vesícula biliar, de estruturas císticas, como o cisto simples no ovário, um cisto simples no rim. Sempre essa redução de ganho e de curva de compensação de ganho vai fazer com que você tenha uma avaliação de conteúdo mais homogênea da luz da estrutura e evite ter esses artefatos projetados na luz de estruturas anecoicas. Segundo caso é uma avaliação da vesícula biliar. Então, vejam, pessoal, como que eu elaborei essas gravações. Eu simplesmente iniciei o exame com o preset adequado, tá? Então, ali na bexiga, eu iniciei com o preset de abdômen. Aqui na vesícula, eu iniciei com o preset de abdômen. Então, o preset ele é adequado. Isso é para que vocês possam entender que eu preciso ir além do preset. Apesar do preset ser importante, como a gente viu lá naquele conteúdo, naquela aula sobre preset, eu preciso ir além. Eu preciso saber que não é só o preset que vai me dar qualidade de imagem. Eu preciso saber otimizar a minha imagem para extrair o máximo de informação daquela estrutura, daquele órgão, daquela patologia, certo? Então aqui no nosso segundo caso, avaliação da vesícula biliar, tá? Então aqui eu estou no acesso intercostal, na região no hipocôndrio direito. Então eu estou tendo uma boa visualização da vesícula, tá? Eu já consigo visualizar aqui o meu fígado, a minha vesícula, mas se você já olhar de cara essa imagem, o que você percebe? A vesícula, ela ocupa uma pequena parte, uma pequena região de interesse da imagem. E a gente já viu lá na aula de ajustes que eu preciso, principalmente quando eu tenho estruturas de pequenas dimensões, de pequeno calibre, eu preciso deixar essas estruturas mais evidentes na minha imagem. Eu preciso dar mais visibilidade para essas estruturas. O primeiro ajuste, via de regra, na nossa otimização de imagem é a profundidade. Então é isso que eu vou fazer aqui.
Eu estou vendo a vesícula, ok. Vocês vão ver que essa vesícula ela tem algumas alterações que a gente vai ver melhor, mas a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar a minha profundidade, né? Vocês vão perceber aqui, ó, que vai mudar, aqui vai mudar a distância, que nesse exame está de 17 centímetros, e ela vai reduzir para a gente trazer a vesícula com maior amplitude, ocupando a maior região de interesse da minha imagem. Então perceba aqui, ó, olha só, de 17 foi para 13. Eu trouxe uma ampliação maior da visualização da minha vesícula, ocupando uma maior região de interesse da minha imagem. Então já melhorei bastante a visualização dessa vesícula. Segunda coisa é o foco, né? Então a vesícula, diferente da bexiga, ela é uma estrutura de menor dimensão. Então ela é uma estrutura que ocupa um menor espaço na imagem. Ou seja, eu tenho maior necessidade de trazer o foco, que nessa minha imagem ele está profundo, para a região de interesse aqui, que é a vesícula, que é a profundidade onde se encontra a vesícula. E você pode observar ó, que essa vesícula ela tem alguns focos aqui na parede, focos ecogênicos com reverberação posterior. E se eu trouxer meu foco para a região de interesse aqui da vesícula, a gente sabe que o foco traz uma incidência de feixe para a altura em que ele se encontra. Então, se eu colocar meu foco nessa altura, eu vou otimizar a incidência do feixe sonoro, trazendo maior resolução de imagem, trazendo maior nitidez. Então, vamos ver o que acontece se eu trouxer o foco daqui para a região de interesse na altura da vesícula biliar. Olha lá, eu fiquei com muito mais nitidez dessas estruturas, né? Desses artefatos que são nada mais, nada menos do que focos de colesterolose na vesícula biliar. Mais uma vez, demonstrando a importância de ajustar e de otimizar a sua imagem. Mas eu quero mais dessa imagem. Eu quero que essa vesícula seja melhor caracterizada. Então eu posso reduzir um pouco mais o ganho, né, a curva de compensação de ganho dessa região aqui. E aí eu fico com a luz da vesícula um pouco mais anecoica. Mas eu quero mais essa imagem, eu quero que essa vesícula venha mais para perto ainda. Eu quero ter maior visibilidade, maior nitidez. Eu quero ver, eu quero que ela ocupe boa parte da minha imagem. Eu vou para o zoom, que é o que vocês acabaram de observar. Olha como eu vejo com muito mais nitidez, com muito mais qualidade esses artefatos aqui de colesterolose. Então, para a gente ter aí essa diferença, né, dessa imagem para essa imagem, o que a gente fez? Reduzimos profundidade, aumentando a região de interesse ocupada pela vesícula. Eu mudei um pouco, né, a curva de compensação de ganho, diminuí um pouco para reduzir esses artefatos aqui, ó. Então você fica com a luz da vesícula mais homogênea, com menos artefatos projetados nela. O foco que eu trouxe para profundidade da vesícula, e aí eu consigo ter muito mais nitidez e resolução das suas paredes e dos artefatos formados pela colesterolose, e o zoom para ampliar a imagem, né, para trazer ela mais ainda, ocupando mais ainda uma região de interesse e deixando mais visível, trazendo melhor visibilidade da vesícula e desses artefatos de colesterolose. Antes de continuar, faz o seguinte, se você busca excelência no seu exame de ultrassom, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente posta conteúdo de qualidade toda semana para elevar o nível da ultrassonografia brasileira. Agora vai ser um exame de músculo esquelético, tá? Aqui era um ultrassom do joelho, eu estou avaliando aqui o tendão patelar. Então aqui a patela, tendão patelar, a cartilagem, né, da tróclea femoral, o fêmur, e o espaço aqui suprapatelar, o recesso suprapatelar. A gente até pode dizer que essa imagem já é uma imagem de qualidade, tá? Mas eu quero trazer aqui uma perspectiva
e uma visão de como você pode otimizar um exame, por exemplo, de músculo esquelético, onde você usa uma sonda linear de maior resolução, de menor profundidade, onde você avalia estruturas mais superficiais. Isso serve para exames de músculo esquelético, para ultrassom de partes moles, de tireoide, cervical, parede. Como que você consegue extrair mais informação, deixar um exame de melhor qualidade, com maior resolução, através de mínimos ajustes. É isso que eu quero trazer para vocês. Então, a primeira coisa aqui que a gente já pode fazer é deixar que essa imagem ocupe uma maior região de interesse da minha tela. Eu vou fazer o quê? De novo, reduzir minha profundidade. Olha só. Eu fiz com que o tendão do quadríceps ocupasse mais espaço na minha imagem, que ele ocupasse uma maior região de interesse, deixando ele muito mais em evidência. Eu consigo visualizar mais aqui, ó, todas as suas fibras. Vejo se tem alguma alteração de ecotextura. Uma outra coisa que eu posso fazer é, como a minha região de interesse é o tendão, olha onde está meu foco. O que eu tenho que fazer? Trazer o meu foco para a profundidade superficial, na altura do tendão do quadríceps. Na profundidade do tendão do quadríceps, para quê? Para deixar a imagem com maior resolução e maior nitidez, já que eu estou avaliando o tendão do quadríceps. Então eu vou trazer meu foco daqui para essa região de interesse. Ó. Olha como melhora a nitidez. Vocês observaram aí no vídeo? Ó? Vamos fazer de novo. Ó. Daqui, olha como minha imagem ela tem uma nitidez X e como que vai mudar quando eu trago o foco para a região de interesse do tendão. Ó. Olha que interessante. Foram apenas duas mudanças, mas que já trazem uma diferença e uma visibilidade muito melhor da estrutura musculoesquelética, né, da estrutura tendínea que eu estou avaliando, que são exatamente o quê? Um ajuste de profundidade e um ajuste de foco. Então eu trago minha imagem disso aqui para isso aqui. Então você pode usar isso tanto em exames de músculo esquelético, como em exames ali de partes moles, todo e qualquer exame que utilize uma sonda linear, uma sonda de alta frequência e de alta resolução. Agora, nosso último exame prático, né, nosso último caso prático de ajuste é o ultrassom transvaginal para a avaliação de um ultrassom obstétrico de primeiro trimestre. E aí, de novo, né, vamos começar o exame. Então, olha só, eu já vejo o quê? Então, eu já vejo um saco gestacional, o útero, né, saco gestacional e o embrião no seu interior. Então, a primeira coisa, de novo, reforçando, tá, pessoal? A única coisa que eu fiz aqui foi selecionar a sonda e selecionar o preset de obstétrico de primeiro trimestre. Eu comecei o exame dessa forma. Por isso que é importante você reconhecer a necessidade do ajuste, mesmo diante de um preset adequado e direcionado para o teu exame, para aquela estrutura, para aquele caso clínico que você está avaliando. Mesmo que você selecione a sonda e o preset adequados, veja como é importante você reconhecer quais os ajustes são necessários para que você otimize sua imagem, para que você traga mais qualidade, mais resolução e nitidez para a sua imagem e para a documentação do seu exame. Então, a primeira coisa que eu já vi aqui é que eu precisava melhorar meu ganho. A imagem está muito escura, ela está pouco representada. Então, vamos aumentar o ganho. Aumentei o ganho, ó. Já tive uma melhoria de qualidade, né? Já consegui ter mais nitidez, já tive mais contraste entre as estruturas. Segunda coisa, profundidade. De novo, reduzir a profundidade para trazer minha imagem mais para perto, para deixar com que a minha imagem ela ocupasse uma maior região de interesse ali da tela e do exame. Aqui eu estou medindo o diâmetro médio do saco gestacional, tá? E dentro dele nós temos o embrião com vitalidade presente, né? Com batimentos presentes. E aí, ó, eu tô agora, eu quero avaliar o embrião. O que eu posso fazer agora para melhorar a imagem do meu embrião? Então, sempre que você estiver diante de estruturas pequenas na sua imagem, de pequeno calibre, de pequenas dimensões, lembre-se
traga aquela estrutura, traga aquela imagem mais para perto, amplie, faça com que ela ocupe uma maior região de interesse. Isso pode ser feito tanto através de redução de profundidade, como do zoom. Lembra do zoom, que é a nossa lupa? Sempre que você tem estruturas pequenas, de pequenas dimensões, de pequeno calibre, use o zoom, amplie sua imagem, traga aquela estrutura mais para perto, use a lupa do ultrassom, que é o zoom. E é isso que eu vou fazer com esse embrião. Eu vou utilizar o zoom, eu vou trazer ele muito mais para perto, deixar ele ocupando uma região de interesse maior da minha imagem, para que eu tenha maior qualidade, maior resolução de imagem e possa fazer ali uma avaliação mais adequada daquela estrutura. Então, olha, eu dei o zoom e o embrião agora, ó, ele está muito mais próximo, a imagem dele está muito mais ampliada. Eu consigo realizar a medida do comprimento cabeça-nádega de maneira muito mais adequada, de maneira muito mais assertiva. Eu consigo ver melhor os batimentos cardíacos, fazer melhor a medida ali da frequência cardíaca embrionária. E é tudo isso que vai acontecer agora. Por quê? Porque eu otimizei minha imagem, eu dei um zoom, eu ampliei a imagem, eu trouxe o embrião mais para perto. Então, tudo isso é importante para que você possa extrair o máximo de qualidade da sua imagem, o máximo de informações. Aqui o modo M, né, para medir a frequência cardíaca do embrião. Nessa nossa última imagem, foi isso que eu fiz. Como que eu passei dessa imagem para essa imagem? Olha a diferença de qualidade. Então, reduzi profundidade, como vocês viram, aumentei o ganho e apliquei o zoom, trazendo o embrião que estava lá atrás, lá escondido, para ser o protagonista da imagem. Dominar esses botões e esses ajustes de imagem é o que separa um examinador comum de um especialista que entrega confiança no seu exame. Mas a verdade é que isso é apenas a ponta do iceberg. E se você quer aprender ultrassonografia de forma estruturada, com conteúdos que vão do básico até temas avançados, como Doppler, ginecologia, ultrassom vascular, emergência, músculo esquelético, eu te convido a conhecer a Escola de Ultrassom. O link está aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada com calma, porque lá a gente aprofunda exatamente esse tipo de raciocínio que você viu aqui.